Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live. Sejam bem-vindos. Deixa eu aguardar a Adriana entrar. Vamos falar hoje sobre sentimentos. Nós queremos saber quais sentimentos que vocês vêm alimentando por aí. Dri, já tá aqui? Deixa eu aceitar sua solicitação. Vamos ver. Gente, como é que tá de imagem, de som? Deu certo. Oi, Dri. Oi, tudo bom? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar nós duas na tela. Tá me ouvindo bem, Dri? Eu tava te ouvindo bem, mas agora ficou meio abafado. Você tá me ouvindo bem? Eu te ouço super bem. Seu som tá Pode, ótimo. pode ser aqui do meu. Deixa eu ver se aumentar aqui o volume, só um instantinho aqui. Não, mas o seu tá ótimo. Aí eu só quero que você me diga como é que tá Ah, o meu para aumentei você. o meu volume aqui, agora eu tô te ouvindo melhor. Tá melhor. Que bom, seja bem-vinda Então, mais uma vez aqui. E aí, como você está? Me eu tô conta. bem. E você, como é que você tá se sentindo? Eu, como estou me sentindo, muitas emoções, um misto aqui. Justamente nosso tema de hoje, né? Exatamente, por isso que eu tô perguntando como é que você tá se sentindo. Tô bem, tô animada, tô feliz de tê-la conosco aqui mais uma vez. E vamos falar aqui com o pessoal, né? É isso aí. Então, o tema hoje é quais sentimentos você alimenta, né? E por que falar disso, né? Qual a importância da gente falar dos sentimentos, né? A minha vida, assim, ela se construiu nos últimos anos com a observação, né? Mas não foi assim a observação dos sentimentos. Isso eu fui descobrindo, né, ao longo de todo esse período de como os sentimentos se manifestavam na minha vida. Sim. E aí eu desenvolvi esse hábito de observar. Eu observo e sinto tudo o que acontece à minha volta. E aí eu comecei a perceber que essa observação trazia muitas respostas, né? Não as respostas assim diretas, né, propriamente ditas, mas o caminho, né? Vários caminhos que eu poderia alcançar, né? Então eu trouxe isso para a minha vida. Então, hoje, eu me observo 100% e eu recomendo que as pessoas se observam também. As Isso é, uma- pessoas. é como se fosse um exercício, né, Dri? Assim, no começo é um pouco mecânico, né? Eu também tenho essas percepções. Às vezes a gente tá ali no calor da emoção, faz uma coisa, outra, depois que a gente para e pensa. Mas essa questão de observar sentimentos é algo que a gente tem que ter o nosso racional bem equilibrado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí depois a gente consegue fazer disso algo natural. Mas no começo eu acredito que seja algo mecânico. Isso, exatamente. Racional equilibrado, mas Uhum. não no sentido de não sentir, né? Uhum. Porque a gente aqui sente tudo. E A o gente não tempo é uma, todo. a gente não é um robô, né? Sim. E por que observar? Porque tem sentimentos que levam a gente lá para cima e tem sentimentos que levam a gente lá para baixo, Uhum. né? Então, o que é normal, né? É perfeitamente normal isso acontecer. Mas hoje se fala muito dessa questão do acolhimento, de observar, de sentir. É legal. Só que a gente vem de uma história tão negativa, né, de uma atmosfera assim tão negativa, que há uma valorização do negativo, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente fala assim, temos que acolher os sentimentos, assim, mas acolher assim, eu vou pegar, Vou né, meu sentimento, mimar, vou eu vou cuidar, vou colocar para dormir. não, tadinho, né? Aquela coisa de mãe, né? Ele precisa de, né, de cuidado, de carinho, tô aqui. Não, não é para isso. Aqui tem até uma selenita aqui, que é a pedra que limpa tudo. Limpa.
Eu também tenho uma torre de selenita aqui, É, fica bem à vista. É legal você falar sobre isso, Dri, sobre essa questão de. Porque muitas vezes a pessoa sente que ela é, mas um sentimento ele está, né? Um sentimento, ele não é algo fixo, ele é algo que se movimenta. Às vezes vai trazer algum desconforto, e se você não dá tanta importância e deixa que aquilo vá se movimentando, porque a nossa vida é fluxo, é movimento o tempo todo. E eu acho muito interessante quando você traz isso. Não fica ninando, né? Fazendo sentimento de estimação. isso, É, exatamente. é o É, sentimento de estimação. Ah, esse aqui eu vou pegar esse aqui para mim, vou ficar com ele e eu não abro mão, não solto, não largo. é verdade. Agora, isso daí leva para um outro lado também, Uhum. que é um pouco assim o vitimismo, né? Se uma Ou pessoa, ela, né, se ela sente que precisa daquele sentimento para ser valorizada, para ser vista, né, ou para ser cuidada, é porque ela já está numa atmosfera assim mais densa, né? Já está vivendo mais um negativo. E isso não é legal, porque vira uma bola de neve, entendeu? Então é nesse ponto que eu quero chegar, porque Uhum. assim, o que você alimenta, né? Você vai alimentar a tristeza contínua, você vai alimentar a raiva contínua. De repente, você assim, vê que você está com raiva e nem sabe por que você está com raiva. Porque aquilo já virou tão comum para você, né? Aquele sentimento já virou algo tão sentimento comum, crônico. mas virou um sentimento crônico, né? Aham. Que você não sabe. Você começa a estourar por tudo, a brigar com todo mundo. E obviamente, o que isso vai acontecer? Isso vai causar estresse, isso vai causar ansiedade, isso vai causar pânico, né? Porque você não desliga, você está sempre carregando aquele sentimento negativo, você está sempre na defensiva, né? E aquilo que você falou no início do racional, né? Que eu levei, não, a gente não pode deixar de sentir o racional, Uhum. é o Sim, mecânico, exatamente. No sim, o início, mecânico. você fala assim, nossa, realmente, eu tô pensando muito no negativo, eu tô agindo muito no negativo. Então, o que que eu vou fazer? Não, eu vou pensar no positivo. Ok, pensar no positivo, só que só pensar não é fácil, né? A gente Existe sabe algo disso. que fica aquele tique-tique-tique ali, ó. Tá, eu tô me forçando a uma realidade que não é congruente com aquilo que eu tô sentindo. É, E fica aquela coisa mentirosa. Tô mentindo pra minha mente o tempo todo. Como é que eu vou pensar positivo se tá tudo horrível aqui à minha volta? exatamente. E aí entra o processo do autoconhecimento, né? Juntamente com os estudos virtuosos, né? Uhum. Se a gente por quê? O que que são as virtudes? São os sentimentos positivos, né? São as emoções E positivas. é aquilo Então, que a gente vem desenvolver, né, Dri, aqui. Nós ex- nascemos simplesmente para desenvolver virtudes. exatamente, exatamente. Que é o que leva para a nossa evolução, né? Então, assim, as virtudes, elas são conhecidas como emoções, como sentimentos, então elas são também aqui da raça humana, né? Tanto sentimento ruim quanto sentimento bom faz parte, mas a gente pode sempre procurar o oposto positivo, né? Então, assim, esse é o primeiro passo. Ah, eu tô entrando numa onda muito negativa. Qual é o oposto positivo disso? É a alegria. Estou com muita tristeza, o oposto positivo é a alegria. Então, deixa eu procurar saber o que é alegria de fato, né? Ah, é lógico que a gente pode buscar boas companhias, a gente pode buscar bons filmes, mas assim, o que é alegria mesmo? Deixa eu estudar o que é alegria no sentido virtuoso, né? Eu ando muito com medo, né? O que é a bravura? Deixa eu estudar o que é a bravura, deixa eu correr atrás, né? Que aí, quando você começa a estudar o que é o conceito, aquilo vai entrando na sua mente e vai trazendo para você, olha, isso é legal. Então, é esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Então, assim, se a gente Sim. pensar, não por uma forma terapêutica, né? Mas por uma Uhum. forma sozinho,
esse também é um bom caminho, o estudo das virtudes. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Hoje nós temos tanta facilidade, temos a internet disponível, né? E até essa parte assim que a gente faz a pesquisa, que a gente busca saber o que é o significado daquela palavra. Isso também vai fazendo caminhos neurais no nosso cérebro e que isso vai fortalecendo cada vez mais, não é, Dre? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Hoje em dia, você Eu tô joga lá, antecipando. gente, né, a inteligência artificial, o que que é lá? Você bota no Google, já traz lá o que que é. Ele já faz um resumo de vários sites ali que tem aquela informação que você quer e ele já te traz uma bela informação. Conceito, exemplos, como que a gente pode fazer, né? Então está disponível para todos. Exatamente. Agora, quais são as consequências, né, que a pessoa que vive numa atmosfera assim mais negativa, né? O que que isso pode acontecer? Primeiro, eu queria trazer para você, não sei se eu vou conseguir te mostrar aqui a imagem de uma onda vibracional. Vê se você E consegue. Oi? antes de você mostrar, quando você fala sobre a atmosfera, é a questão da nossa ambiência, né? O nosso campo, né? O que está à nossa volta, né? Isso, campo energético, isso aí. Uhum. Tá. Vibracional, né? Vibracional Isso. energético. Uhum. Tá conseguindo ver aqui essa onda? Dá para ver, mas a luz apagou. Ah, peraí. Dá um toquinho na tela. Só um pouquinho para trás, aí dá para ver. É um mondinho, né? Sim. Isso, exatamente. Isso daqui, ó, a gente tem assim o meio, né? A gente, isso aqui é a constância. Como Sim. é que a gente fica? A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. Isso é natural. Não é horizontal, não é linear, né? Exatamente. A gente está sempre em movimento. Agora, o que não dá é você subir, descer e ficar lá Ou embaixo. solo em cima, né? Porque isso não Por sola- existe. Exatamente. Por quê? Isso Até assim, é algo até mentiroso, né, Dri? Porque ninguém tá o tempo todo só feliz e ninguém tá o tempo todo só triste. E se alguém está o tempo todo só ali naquele sentimento denso, pesado, tem que procurar ajuda, gente. exatamente. Quem está nessa constância, né? Sim. Tem que buscar ajuda terapêutica, é lógico que tem que buscar. Mas por que que a gente oscila? Né? Porque a gente está em constante aprendizado e nós somos energeticamente programados para a evolução. E Né? E, evolução é movimento, pessoal. exatamente. E se a gente está aqui experienciando, né, a vida humana, a gente vai ter esse movimento natural, né? Por quê? A gente carrega as nossas crenças, né? Crenças de infância, a gente sabe que a gente carrega crenças genéticas que passam pelo DNA, né? Isso já tá, tem várias literaturas, né, falando disso, né? Uhum. Muitas científicas. Então, a gente traz também nessas crenças essa densidade, esse pensamento negativo que o nosso corpo reconhece que naquela situação muito parecida e a gente acha que aquilo ali vai fazer mal. Você nunca experimentou isso, né? Mas às vezes na sua genética você traz um medo, alguma coisa lá, né, da sua ancestralidade, que faz com que você encare aquilo como negativo, né? Então, por isso, assim, a limpeza das crenças é muito importante. A gente conhecer o que a gente sente, né? Também o lado oposto, assim, por exemplo, a pessoa carrega uma crença, né? A crença foi de algum pai, de algum avô, alguma coisa assim. Aquela crença, a pessoa, ela pode ou fazer igual, ou Dá um ela exemplo, Dri, por pode exemplo. a crença. Por exemplo, é, uma pessoa teve um pai com, pensar aqui no medo, um pai que não foi bem tratado pelos pais, tá? Vamos pensar assim. É algo Que não mais comum, é, né? não teve uma infância assim muito, muito legal nesse sentido, foram muito exigentes com ele, né? Aquela coisa assim muito severa, muito rigorosa, Rígida, né? rígido, aquilo tudo. Aí ele teve dois filhos, né? Um filho pode ter adquirido o medo do pai, não, se eu fizer isso, eu vou ser punido, né? E já o outro, aí ele começa a adquirir assim
a uma postura bem disciplinar, né? Bem certinha, para não ser reprimido. E o outro já pode falar assim, eu não quero saber, isso não tem nada a ver, isso é uma besteira. E ele já pode ir pro oposto, do tipo assim, da indisciplina. Modos de sobrevivência ali no mesmo ambiente, mesmo pai, mesma história. É Exatamente, simplesmente o modo que ele escolheu de se portar diante da situação. exatamente. Então, assim, é legal isso? Não é, porque ele está vivendo uma vida, o que não, o que age assim, intempestivamente. Ele não está vivendo uma vida virtuosa, ele está, às vezes, gastando muito, às vezes desrespeitando as pessoas, porque não sou eu, não quero saber, ninguém me impede, ninguém briga comigo, então eu faço o que eu quero. Não é assim, né? A gente tem o respeito, né? Existem Tem limites. Tem limites, exatamente. Enquanto o outro fica lá se reprimindo, né? Não fazendo nada porque tem medo de ser O medo, repreendido. né? Isso. Então, isso tudo, tá vendo? A gente falou de medo, a gente falou de indisciplina, Raiva, raiva, limites. limites, então, tudo isso são os sentimentos. Então, assim, se a gente observar o que está motivando as nossas ações, é que ajuda bastante a gente a não alimentar esses sentimentos, né? E aí a gente vai evoluindo, né? Agora, tudo com muita calma, né? Tudo com muita serenidade, né? Porque Eu costumo falar, Adri, até assim, né? Quando a gente está agindo muito na emoção, tem um comportamento infantil que está latente, ele está berrando, ele está te chamando ali para algo. sim, faz todo sentido, né? Você, E né, levando aí, para quando postura. você pondera que você. Nem tudo a gente vai conseguir calcular riscos, né? Vamos ser verdadeiras, não vamos ser aquela coisa assim, aqui a teoria é assim, a prática é assim, porque não é. Mas nem sempre a gente vai conseguir calcular os riscos das nossas ações, mas nós vamos bancar as consequências daquilo que nós fizermos Com certeza. o tempo todo. O tempo todo. Então, basta olhar. Hoje, como é que tá minha vida hoje? Eu tô satisfeita? Onde que eu posso melhorar? Porque às vezes é importante até a gente pegar um papel. Eu faço isso, sabe, Dri? Eu tenho muito pensamento acelerado. Então, uma coisa que eu não quero tratar, vamos dizer assim, porque eu gosto, porque vem muitas coisas. Mas uma coisa que me ajuda muito, que eu faço diariamente, é a escrita. Gosto de Uhum. escrever. Quando eu escrevo, mesmo que saia tudo desconectado ali, mas aquilo dá aquele alívio e eu consigo perceber o que está acontecendo. Eu todo dia escrevo um pouquinho, sabe? Eu não vou dizer, escrevo 1 hora. Não, escrevo a hora que dá. E escrevo e vou escrevendo. E aí, às vezes, eu começo a observar, tá, mas aqui eu posso dar mais atenção aqui agora nessa área da minha vida. Nessa outra área aqui, tá ok, tá fluindo, tá indo bem. Então, se a gente faz isso um pouquinho todo dia, gente, ó, a gente tem tempo para ficar em celular rodando ali, assistindo vídeo, assistindo outras coisas, o tempo todo. Mas qual é o tempo que você dedica para você? Pois é, Qual é o tempo que você dedica a você ser uma pessoa melhor a cada dia? Não é? verdade. Agora, isso que você falou de tempo de ficar olhando o celular, por que que isso está acontecendo muito? Às É um vezes vício. é o vício, mas o vício em quê? Em dopamina. A mina, ociosidade. E por que que a pessoa está precisando de tanta dopamina? Porque ela está estourando. Ela está. Antigamente era o contrário, né? Antigamente a gente ia para a rede social fugir do mundo. Hoje a gente vai para outros locais, né? Por exemplo, natureza, um passeio, para fugir É, das redes sociais, é né? verdade. É verdade. Olha como as coisas vão se invertendo ao longo do tempo. E a gente tem que ir se adaptando ao que é. Porque o exagero não é bom, né? Tudo que é exagerado não Não é bom. é Se a legal. gente parar para pensar nisso, né? Agora, levando para o lado vibracional, Uhum. né? Nesse momento, até agora a gente falou
de como a gente sente, né? Da observação e tudo mais, e por que que a gente tem que observar, né? Não só para a nossa evolução. O que que acontece? A gente vive num ambiente energético, né, em que a gente tem muita densidade, né? A gente vê as notícias, né? A gente vê o que acontece no mundo, né? Infelizmente, ainda acontece muita coisa ruim. Então, o campo vibracional é denso, né? Agora, imagina você, se você está carregando esses sentimentos de raiva, de medo, de tristeza, de dor, né? É, de ansiedade, com o que você vai conectar? Com essa vibração mais densa da Terra, né? E aí você vai caindo cada vez mais a sua energia. Daqui a pouco a pessoa está cansada e não tem nenhum problema de saúde, a pessoa está desanimada, a pessoa está irritada. Por quê? Porque ela está nessa vibração energética mais densa, E sintonizando cada vez mais com aquilo. dando cada vez mais. E aí a pessoa precisa de alimento. O que, que ela vai procurar para se alimentar? A notícia ruim, o escândalo ruim, vai ver lá 20 vezes na televisão aquela coisa que matou não sei quem. Ah, lá tem Fofoca. fofoca, gente, a Ai, fofoca. meu Deus, eu tenho horror à fofoca. Nossa. Olha, ó, vou dar um spoiler aqui do que é fofoca na visão vibracional. Ah, Você entrar na vida energética da pessoa. Gente, parece prestem uma atenção. coisa óbvia, mas muitas vezes a gente não percebe. É porque isso é algo tão enraizado, né, Dri? Porque antigamente a fofoca unia as pessoas, né? É, Então, a partir dessa união, se criava um pertencimento ali. Imagina, não tinha outras formas de se comunicar. Então, quando tinha algo em comum, que era um assunto em comum, seja um assunto de outra pessoa, aquilo unia. Então, as pessoas se relacionavam dessa forma. Só que isso vai ficando cada vez mais difícil, porque tem gente que se alimenta de fofoca, de vida alheia o tempo todo. e esquece de olhar para si mesmo, né? Sim. Até porque quando você tá ali falando do outro, tá falando de si, tá? Tô falando do outro, tá? Mas eu estou olhando pra mim? Em que momento que eu olho pra mim? Não é? É. Agora, você falou, antigamente isso era comum, né? Então Sim. isso unia as pessoas. Mas a gente tem que pensar que o mundo mudou. E tudo muda o tempo todo. Sim, hoje a gente não precisa mais se unir dessa forma, né? Hoje, se a gente se unir por causa de fofoca, a gente também vai estar baixando o nosso campo vibracional e vai estar abrindo para que outras pessoas façam fofoca da gente. E isso eu tenho certeza que ninguém gosta. Ninguém gosta, quer falar, mas não quer ouvir. É verdade. Quer ter motivo, mas não quer ser o motivo, né? Aí é aquela coisa hipócrita, né? Eu faço, mas não quero que façam comigo. Mas é isso aí. Mas é, essas coisas assim que vão baixando, né, a nossa vibração, aquela escala das emoções, né? Basta a gente observar, quando a gente começa ali já na parte racional, a nossa escala já aumenta também, né? Porque eu trabalho com as mesas de radiestesia e a gente trabalha justamente isso. Quando chega, o campo tá assim denso, muitas vezes, né? E a gente vai limpando coisas, limpando, limpando, e quando vê, a nossa vibração vai aumentando. E quando a Isso. nossa vibração aumenta, possibilidades, a gente limpa, abre espaço. E esse abrir espaço, as coisas vão acontecendo, não é, Adri? É isso mesmo, é exatamente isso. Porque se você está vibrando no padrão mais denso, você imagina um imã, né? Um imã Uhum. vai atrair o quê? A densidade. E aí vai ficando pesado. E vai ficando pesado. E aí você vai ver que tá carregando, né? Uma bola imensa, aquela coisa assim, tá pesado. Como é que você vai ter espaço para o melhor chegar? Você tá toda tomada. Você não tem espaço, né? E aí você não consegue enxergar a,
Passou uma moto aqui, desculpa, não sei nem se você ouviu aí a moto. Não Passou uma... passou, mas já passou. Já passou. Aí você Ao vai. vivo, né? Fazer o É, quê? pois é. Aí você vai vivendo aquele padrão denso, né? E não consegue deixar que aquilo chegue. Vigiar os pensamentos é importante, observar os sentimentos é importante, né? Aí a gente tem alguns comandos, né? Quando a gente sente que aquilo não é legal ou que não é nosso. Uma vez que você carrega a. Você tem os seus sentimentos, mas você está atraindo aquilo que é denso, muita coisa que você pensa pode não ser seu, pode ser que você está captando do ambiente que você vive. Uhum. Então, você ter essa percepção do que aquilo é seu ou não, né? Então, você pode usar comandos de cancelar, né? Esse pensamento é meu ou não é? Não, não é. Então, eu cancelo esse pensamento, né? Ter essa firmeza de pensamento. Isso é dica, tá, gente? Exercício, anotem e façam na prática. É verdade, fazer na É prática. verdade. Mas é isso mesmo. É, praticar o autoconhecimento, né? Saber o que pertence a você, como é que você pode mudar isso, né? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda para sair daquele estado emocional mais denso, né? Isso é muito importante, a gente ter um apoio terapêutico, né? Mais um apoio terapêutico também, né? Porque às vezes existem inúmeras terapias, né, hoje em dia, então a gente pode fazer mais de uma, a gente pode ter a terapia convencional, como a gente pode ter também a terapia energética, porque dá uma acelerada no processo, Ou né? e como. É. Eu costumo falar, Adri, que hoje a gente tem esse delivery muito abrangente, né? Então, é simplesmente o que cada pessoa se adapta. E tem ali disponível, a gente tem excelentes pessoas que podem fazer as coisas, né? Mas observem, tá, pessoal? Não vai em qualquer um, assim, não. Eu costumo até falar sobre isso, né, Dri? Porque tem essas coisas aí que, enfim, enfim, É verdade, mas aí essa questão da confiança, né? é. Essa confiança. Mas aí a confiança, ela está dentro de você. A pessoa tem que buscar confiança dentro dela. Por isso que a importância de se ouvir, né? Você começa Uhum. a olhar aquela pessoa, você começa a acompanhar aquela pessoa, né? Nas redes sociais, né? Ou então até por indicação, porque às vezes a indicação Sim. pode às vezes não funcionar para você, funcionou para outro, mas pode ser que não funcione. Então você tem que começar a Energia observar. não mente, gente. Então, assim, sabe quando é bem aquela frase, quando o santo bate, muitas vezes o santo vai bater ali, né? E aí a gente sente assim, como se fosse assim, nossa, é isso. E vai, É, arrisca, vai. não, e assim, sente, e às vezes tá legal, tá dando certo, mas chega uma hora que pode ser que precise trocar. A gente, né, que é tudo muda o tempo todo, né? A gente também tem que Sabe? ter essa consciência, né? E que é legal. Quer dizer que você evoluiu, né? Quer dizer que naquele ponto você evoluiu. Então você pode buscar outro tipo de apoio e tudo mais, né? Agora, voltando para a questão dos sentimentos, né? Vamos. Se a gente levar para a visão holística, né? O que a visão holística traz? Que o acúmulo desses sentimentos, eles podem causar desordens, né? No corpo físico. Doenças, né? Eu gosto mais de falar desordens porque fica uma coisa mais leve e tudo mais. Mas, até porque nem tudo é doença, né? Nem tudo se manifesta como uma doença, mas já é uma desordem, né? Então, aquilo que está fora do padrão já é uma desordem, né? E mesmo que, porque assim, a gente tem é, uma relação de doenças, né? Então, às vezes a pessoa olha assim, ah, não tem nada aqui, então eu não tenho nada. E a pessoa continua lá, sofrendo, tendo problema, e uma hora, se não olhar, pode ser que vire uma doença. Então, ela tem uma desordem, né? Uhum. Então, o acúmulo desses sentimentos, né, dessas emoções mais densas, elas podem sim causar problemas físicos na pessoa, né? E a gente pode pegar, inclusive, o exemplo da medicina tradicional chinesa, né? Que ela estuda muito isso,
ela trabalha com a energia, né? A MTC. Então, que é com a acupuntura, né? Uhum. Não é a acupuntura, né? Que se usa. Então, se você pegar a medicina tradicional chinesa, ela vê o indivíduo, né, por partes dos órgãos, né, o pulmão, o intestino, o coração, mas ela vê os sentimentos, não. O pulmão é tristeza, né? Isso Choro. segundo a medicina tradicional chinesa. O fígado é raiva, problemas no fígado é raiva acumulada, né? Lembra E é muito também sobre a metafísica da saúde, né, Dre? exatamente, Eu gosto exatamente. muito de olhar lá, assim, quando acontece alguma coisa comigo. Eu também fiquei durante muito tempo olhando isso. E dá um alívio, não dá? Quando você Ah, fala assim, porque aí a gente começa a corrigir aquilo, né? Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo atualmente. Eu tive umas questões na escola com a minha filha, né? Tive que fazer uma mudança repentina de escola e tudo, e estourou isso aqui em mim, gente. Eu tava engasgada, então veio tosse, veio febre, veio. Ainda tô aqui, sabe? Assim, agora as coisas estão ok, arrumadas, mas o corpo tá passando por esse processo natural ali. Então, estamos aí. ainda também, né? O corpo físico, ele tem um processo, né? Você, a pessoa, às vezes, ela adquire, né? Acaba tendo alguma desordem que atacou o físico. Uhum. Aí ela trata o emocional, ela trata o energético. Mas o físico tá ali. Então, E o assim, tá físico legal. leva tempo, não é da noite pro dia. Exatamente. Já tratou o emocional e aí, às vezes a pessoa não acredita. Ai, não, porque não funcionou. Funcionou. Só que agora o físico ele tem um tempo dele de recuperar, né? E aí, recuperação do físico é descansar, é uma alimentação boa. Tudo isso também faz sentido, né? Uhum. Ver a alimentação, ver o descanso, ver as companhias, né? Ver o que está assistindo, ver a hora que está acordando, a hora que está E o dormindo, né? horário também é que tudo mudou também, o horário de dormir, horário de acordar, tá tudo diferente. O corpo se adaptando É, também, né? a pessoa que dormia 11 horas, meia-noite, agora tem que dormir 9h30, 10 horas. Aí acordava 8 da manhã, agora acorda 6. Então tá tudo assim, esse processo, e tá tudo bem, né? É o que a Mas gente tem que fazer. o corpo, Oi? o corpo se ajusta. Se ajusta, mas só que ainda vai um tempinho ainda. Mas tá tudo bem, a gente vai seguindo. Já fiz até algo de aceitação em relação a isso, É sabe? É isso, né? importante, porque é algo assim, é uma rotina que não tem como fugir, né? Ô, Pri, eu queria te trazer aqui um exemplo, ler aqui uma história de uma pessoa, é uma história real, né? Falando sobre essa questão dos pensamentos ruins. E Pode aí a gente. trazer para nós. Ah, vamos ver. Olha só, o nome dele é Daniel Bisto, ele tem 51 anos, Uhum. tá? Aí a história é curtinha, a história dele é o seguinte. Depois de sentir sintomas como dor no peito, falta de ar e tontura, fiz exames médicos, mas estava tudo normal. O cardiologista disse que meu problema era a ansiedade. Meus pensamentos estavam me matando. Eu tinha traumas de infância e, além disso, me separei. Minha filha ficou doente. Sofri um acidente de moto. Olha como é que tudo vai virando uma bola de neve. Uma coisa vai Vai traindo a outra. encaixando na outra e vai virando uma Pois coisa. é. Tudo isso me perturbava muito, que é a não aceitação, às vezes, né, do que está acontecendo, né? Uhum. Por que está acontecendo? É a negação, né? É a negação. Diagnosticado com síndrome do pânico, busquei terapia que me mostrou que eu era capaz de lidar com o problema. Hoje percebo quando os pensamentos ruins se aproximam, olha só, ele já percebe os pensamentos ruins, e consigo me retirar daquela situação. Isso me faz evitar as crises de ansiedade. Olha que perfeito. Simplesmente pelo conhecimento, pela forma como ele se portou, né? Buscou, Maravilhoso.
ajuda, Buscou né? ajuda. Ajuda terapêutica e não ajuda de remédio, né? Porque, assim, nada contra os medicamentos, mas Até porque faz parte também em muitos casos, né, Dri? Então a gente nem tira, né? sim, não, de jeito nenhum. Mas quando se trata de questão emocional, o medicamento ele vem para apaziguar, Uhum. mas ele não vem para curar, entendeu? Então, assim, aí a pessoa às vezes vai ficar aumentando dose de medicamento. Então, se ela não parar para olhar, para A pensar causa, né, daquilo. o que está causando aquilo, o que que ela pode fazer para mudar, né? Ela pode até ir adquirindo outras desordens também na vida da pessoa, Até né? porque só um remédio não vai te trazer a cura, se você não olha a causa. Pois é. Tudo faz parte, né? Quem é essa pessoa? Então, é de uma revista Ah, tá. Ah, que legal. tem várias histórias das pessoas que fizeram terapia e mudaram a vida. Uhum. Esse falava de pensamentos. Ah, Por isso que eu trouxe, legal. porque ele falava Casou de pensamento. bem com o tema. Exatamente. Mas tem várias histórias legais em que a pessoa como aprendiu a ter o amor próprio, né? Ações que vão acontecendo com a pessoa porque ela buscou a terapia e conseguiu ter essa mudança na vida dela, né? Ah, com certeza. É isso. Gente, o negócio é não ficar parado. Tem que se movimentar. Não é guardar um sentimento de estimação, né, Dri? É ficar ninando o sentimento. É só pensar, eu não sou. Por exemplo, eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. Se você É falar, eu sou raivosa, eu sou isso, eu sou aquilo. É como se você estivesse ali decretando o tempo todo que aquilo já é algo seu, é algo intrínseco, né? Assim, então, tá, eu estou com raiva. Por exemplo, imagina que você está lá dirigindo. Eu sou mestre nisso. Estou dirigindo, alguém me corta. Ah, mas eu dou uns gritos, eu xingo. Vem! Eu, só que naquele momento a raiva vem. Só que depois que passa, aí eu vi que tudo ficou bem, aí eu até falo, nossa, que Deus abençoe. Segue seu rumo, segue seu rumo, sabe? Então, assim, é o tempo todo aquela vigília, e a gente estoura mesmo em alguns momentos, fora. né? Não sejamos hipócritas, porque todos nós passamos por isso. Sim. Eu estou dando esse exemplo, mas isso pode ser em várias outras situações. E aí, e assim, não é porque a gente é terapeuta que está aqui, né, Dri, que a gente não tem sentimento que não é legal. Eu Pelo penso, contrário, pelo contrário. Então, inclusive, assim, faz terapia. hã? O quê? Inclusive, o terapeuta faz terapia. Com certeza, tem que fazer, porque senão não dá conta. Então, assim, e aí eu não fico alimentando aquilo. E as pessoas têm algo muito tendencioso que é sempre repetir aquilo que foi, que, aquilo que é ruim, aquilo que não é legal. Agora, quando acontece uma coisa boa, geralmente a pessoa não repete o tempo todo. É, Observa. Imagina que você ficou sabendo, fulano tá passando mal. Aí você vai e fala assim, eu vou contar lá pra outra pessoa que fulano tá passando mal. A outra pessoa, nossa, fulano tá passando mal. E aí quando o fulano melhora, ninguém fala, ó, ele está melhor, ele está melhor. Então, não, parece que aquilo que é ruim, aquilo tem mais força é o no sentido. magnetismo. Isso. É Então, assim, isso. gente, É isso tudo é uma questão de hábito. É uma questão de hábito, sabe? Assim, não ficar remoendo uma coisa ruim. Porque toda vez que você repete uma história ruim, você está revivendo aquilo mais uma vez, mas é isso. né? Aí a pessoa fica revivendo aquilo. Então, por que não reviver coisas legais? Pois é. Você falou de você, eu lembrei de uma coisa que Ah, aconteceu comigo semana o passada. quê? Conta pra gente. Pode? Eu posso contar, sim. Isso vem muito também da expectativa, Hum, né? Do empenho, né? Do que você, de como você projeta a situação, né? sim. Eu sou advogada, né? Você sabe que eu sou advogada.
e não trabalho mais com advocacia, mas quando é para mim, eu vou lá e faço, né? Então, Sim. eu tive um caso que eu precisei recentemente entrar com uma ação e me empenhei, fui lá, fiz, recolhi todas as provas possíveis e imagináveis, não sei o que, tal. Fui na audiência, tudo certo. Aí fui, estava esperando a sentença. Aí a sentença veio muito pequenininha, sabe? Sem quase explicação nenhuma, muito fora do que eu esperava e sem me dar um motivo para aquilo estar daquele jeito. Uhum. Quando eu li a sentença ali, eu falei assim: caramba, o que que é isso? Eu não esperava aquilo. Então, eu tive que administrar a decepção. A primeira coisa que eu tive foi uma decepção. E diante de um caso que às vezes você não tem o que fazer, né? Você está ali com uma decisão que você não pode ir lá dialogar. Vem cá, vamos tomar um café aqui, vamos ver o que está acontecendo. Você não pode fazer isso, né? E aí eu falei assim, caramba, e agora? Não, vamos lá. Primeiro eu vou sentir. Fiquei decepcionada. Tá bom. Aí o que que eu vou fazer? Porque eu já programei a minha mente para buscar solução, Uhum. O né? Então, assim, diante de acontecimentos que são que que desagradáveis, eu faço a eu partir de agora, né? exatamente, eu vou, eu sinto aquilo, aí eu falo assim, e agora? O que que eu faço? E aí eu paro, né? Aí entra a pessoa que já está no processo de autoconhecimento, né? Porque eu faço meu processo de autoconhecimento, eu falo assim, não, então deixa eu ver aqui, aí eu fiquei quieta, deixei os pensamentos virem, aí, não, vou fazer isso aqui. Aí eu fui lá, 2 dias depois, que passou a emoção, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer, Como né? adulta, racional. Adultos resolvem coisas. As crianças dão chilique. É verdade, a Eu acho que vontade. eu ainda tô na fase, algo inconsciente deve estar aqui no meu chilique. Eu tô aqui pensando, sabe? Não, eu dei um chilique, não para a pessoa, né? Eu dei Não, sozinha. não, eu digo um chilique interno. O chilique interno, sabe aquele chilique interno? Então, eu chilique interno. É. Como pode isso? Que não sei o que absurdo. Obviamente que saiu isso tudo, né? Mas aí depois, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, deu certo? Não, aí demora. Agora tem que esperar para ver o resultado. Não é tão rápido assim, não. Mas eu fiz alguma coisa, né? Eu fiz o que me cabia fazer, o que era possível que eu fizesse, Uhum. né? Que também, às vezes, a pessoa fica brigando, 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 brigando por uma coisa que não é aquele caminho que ela tem que tomar, né? Às vezes ela tem que tomar outro caminho, né? E Tá sempre existe. perdendo tempo também, né? Com uma situação, enquanto podia colocar energia em outras coisas, em outras. Em aquilo que vai funcionar mesmo, né? Naquilo que vai funcionar. Isso, é isso aí. Mas é plenamente normal isso acontecer. Então a gente tem que administrar, né? Tem situações também que eu passo que as emoções são muito fortes, e aí eu procuro ajuda terapêutica, né? Para aliviar aquela emoção, aquele sentimento e tudo, mas sei que tem um tempo de passar. Então, é ter essa vigilância mesmo, né? Agora, quando você programa sua mente, né, para essa observação, para essa cura, né? Porque o acolher que a gente, o significado do acolher não é ninar, não é guardar, é a gente observar, curar e liberar aquele sentimento, Dá né? espaço, tá, gente? Para que outros venham. Coisas que vão contribuir na nossa vida. Não ficar ali amarrada, né, no sentimento de estimação. É, e aí faz a dissociação do que aquele sentimento estava, né? Qual o ganho, né? A gente sempre tem ganho, a gente sempre tem um aprendizado. Então, o que de positivo aquele sentimento ruim estava trazendo para você? Ah, Como que tava... isso de alguma forma tá te motivando, né? Ah, tá, isso aqui é uma coisa ruim, mas eu consigo fazer outras coisas. Então eu alimento aquilo ali, né? Inclusive, ontem eu tava falando com uma pessoa, né, sobre essa questão assim. Eu sou uma pessoa que eu me movimento muito no caos. Gosto do caos. Só que o caos não é aquela coisa assim. Eu não vejo o caos como uma coisa ruim.
tá? É assim, por exemplo, eu tenho vários compromissos. Nossa, meu dia rende. Tudo acontece, é muito bom para mim. Eu funciono bem no caos, não funciono bem assim só naquela paz, naquela calmaria, naquela coisa assim mais lenta, vamos dizer assim. Tem que Gosto de ser assim mesmo. eu gosto de horário marcado, eu gosto de ter compromissos a honrar ali, né? Eu gosto de saber, agora eu tenho que fazer isso, tá? Mas aí depois eu já tenho que fazer isso, aquilo. Então, eu como sou uma pessoa acelerada, né, de natureza, e eu gosto disso, eu não quero tirar isso, porque isso é bom, porque senão eu vou ficar pacata. E, Então, viu? Esse eu é, ganho. e se eu ficar pacato, o que que acontece? Eu não quero fazer nada. Então eu tenho que entrar no ritmo do caos ali. Só que esse caos, gente, é legal pra mim, tá? Funciona pra mim. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque cada pessoa vai saber o que que funciona para si mesmo, Isso aí. né? Para caos não funciona. Aí, tá vendo, ó? Não Eu sou uma funciona. pessoa acelerada também, Aham. sou uma pessoa agitada, Mas eu mas gosto de silêncio, tá? Eu gosto de silêncio, eu gosto do caos assim, o caos compromissos, assim, coisas, entendeu? de movimento. Movimento, mas eu gosto muito do silêncio. O silêncio me ajuda muito. É, é importante, também gosto. É. Silêncio para mim é essencial. Mas eu, às vezes, quando tem muitas, assim, muitas coisas, eu sempre pego um papel, eu tenho agenda, eu É, gosto de escrever, né? eu Eu, também gosto. A agenda, então, é toda escrita. Todo dia tem coisa eu escrita. tenho agenda, eu tenho planner, e tem papel. Então, Papel. assim, às vezes, eu tenho muitas tarefas durante o dia, né? Então, às vezes, o que que Uhum. eu faço? Eu pego a minha agenda, eu anoto o que tem horário marcado. Aí anota ali o que, que não tem horário marcado. Eu faço isso quase todo dia. O que, que eu tenho que fazer naquele dia? Por quê? Aquilo ali eu tiro da minha E cabeça. O que que eu... organiza. E aí eu vou lá e vou ticando. Eu vou ticando, eu vou ticando. Senão, eu fico pensando, não, eu tenho que fazer aquilo, aquilo. Eu tô fazendo uma coisa, tenho que fazer aquilo, outro, não sei o quê. Não, não, E, não. e como Esse rende caos quando a gente escreve, né, Dri? foi. E como rende quando a gente escreve, porque, por exemplo, eu tenho 10 coisas que eu tenho que fazer hoje, mas se eu não coloquei aquilo por escrito, parece que sai tudo ali daquele compasso, então aí chega no final do dia, eu tô cansada e não fiz nada direito. Então, a escrita é igual eu falei, Né? Aí tá? vem a culpa É de não ter feito aquilo, né? remorso muitas vezes, porque aí fica assim, ai, mas eu devia ter feito isso naquela hora antes de fazer aquela outra coisa. A gente fica ali calculando É, coisas. Eu fico assim, tá? Quando eu não escrevo. Então, a agenda funciona muito para mim. O meu horário é todo tempo, assim, sabe? Assim, tem que estar escrito e tem que estar o horário marcado. E eu gosto de um pouco de folga também, porque a gente não sabe se tem um imprevisto, alguma coisa, né? Igual, por exemplo, um atendimento. Eu não deixo aquele tempo um atrás do outro, ai, tchau, e a outra pessoa entrando. Não, eu não, tenho que ter um respiro. sim, E tem que ter um além desse meu respiro, pode acontecer algum imprevisto. Imagina que a internet dá algum problema. Então eu tenho respiro. que ter, né? A gente tem que calcular riscos também, tá, gente? Isso é coisa de adulto, né? Eu costumo organizar assim, eu tenho essas tarefas, mas eu deixo algumas horas para os Algumas imprevistos. lacunas, né? Exatamente, algumas lacunas. Então, assim, eu deixo umas 2 horas para imprevisto, porque senão, se deixar, eu preencho o dia todo. Mas não, pode dar imprevisto. Então, eu deixo lacunas para dar uma meia hora aqui, uma meia hora ali. E como que você consegue descansar, Adri? Porque eu sou dessa parte de ação e movimento também, né? Igual eu estou te falando, mas quando eu quero descansar, eu não quero ouvir vozes, não quero ver gente, eu quero ficar off. E uma coisa que me ajuda muito é ir lá pra chácara, né? Que lá é ar puro, é natureza, e é barulho de bicho, é passarinho, é cachorro e tudo. Então, isso me ajuda muito a me restabelecer, vamos dizer assim, né? Porque nem sempre a gente viaja, né? Eu, por exemplo, né? Eu nem sempre estou viajando, mas é uma forma também de me
reconectar e de me reequilibrar, né? É reequilibrar a palavra mesmo. Reenergizar. Eu gosto muito de ir à praia, Ai, né? que lindo. Eu amo. Só de olhar, às vezes, a praia, não precisa nem ir à praia, mas dar uma volta, né? Nem, não precisa nem fazer exercício, né? Mas só de dar uma volta, para e olha, fica o que são 10 minutos olhando para aquilo ali, Ai, já tem tanta cor ao mar, né? melhora pra A- caramba. aquela brisa, o cheiro, a maresia, o barulho da onda, a quebra da onda. É... Nossa, é maravilhoso. O sal, né? sol, O o sol sol. também, o sol está no ar livre, assim, né? Agora, a parte da vegetação também, quando é num parque, né? Não digo nem floresta, porque eu moro em cidade, né? Não tem nem como. Mas quando é num parque, assim, que você está mais próximo de árvores, né? De vegetação também, dá um, sei lá, um bem-estar muito grande, que é como sua chácara, né? Que você vai, Sim. né? Aham. Todo fim de semana eu tô lá, Ai, batendo ponto lá. maravilhoso isso, é maravilhoso. E isso tem comprovação científica também, né? A troca energética com a Terra, né? Porque o 30 minutos, não, 20, que são 20 minutos que você fica com os pés na terra, né? Pés no Qualquer, solo, pés na né? grama. Na grama, Só. na areia, enfim. Uhum. A terra, ela faz uma limpeza energética em você, porque ela tem eletrodos, né, que sugam essa Aquilo densidade, que né? tá denso. Uhum. Exatamente. Então, ela tira aquilo de você e Renova. aí ela tem Renova. dela, né? Ela tem processo químico dela que ela trabalha com a densidade. E aí você se renova para até abrir o seu campo energético para receber o que é o positivo, né? O que é o que tem a vibração mais elevada, né? Então, esse contato com a natureza é muito importante também. O contato físico é o melhor, né? Dizem, né, os especialistas que uma pessoa que não consegue ter contato físico, se ela ficar vendo uma imagem da natureza, já ajuda, né? Ah, é? Até Eu li. porque é, a nossa visão não sabe o que que é real ou irreal. Então, é por isso que a gente visualiza metas, sonhos, né? E aquilo vai criando caminhos neurais que também transmite, né, para o nosso corpo. É verdade. Agora, quando olhar para o céu, eu adoro Ai, olhar. amo o pôr do sol. Eu adoro ver um céu com azul, com nuvens. Eu acho que aquilo ali traz uma calmaria também, traz uma paz. Às vezes você tá num caos, né? Vivendo uma vida assim turbulenta. Olha pro céu, gente. Olha, fica ali parado pro céu. Você vai ver como a vida já vai melhorar. Tirou a foto, né, Dri? Faz igual eu. Eu aqui direto eu escrevo assim, compartilhando beleza. Eu vejo você Eu colocando. Mas é uma beleza, gosto. Não, né? mas todo dia, gente, é uma pintura diferente. Então, e assim, o que eu registro na foto não é o que eu tô vendo. Parece que o que eu vejo é mais bonito ainda, mas eu quero mostrar É aquilo. sempre mais bonito. É É, sempre mais bonito que a sempre gente. mais bonito, mas assim, eu vou compartilhar a coisa bonita. A gente já vê tanta coisa aí que não é muito bonita, então vamos compartilhar aquilo que é útil, né, aos olhos. Verdade. Mas então é isso, a gente tem que observar quais são os sentimentos que a gente alimenta para saber qual o rumo que a gente vai tomar na vida, né? Porque às vezes a gente está vivendo assim, não estou gostando do meu emprego, estou com um problema no relacionamento, porque ninguém gosta de mim, porque eu não consigo ter amizade. Mas e como é que você está por dentro, né? O que que você está vibrando, né? Quais são os seus pensamentos? O que você pensa é exatamente como você age? Né? Tá Esses são exercícios. congruente isso, né? Exatamente. Você está vivendo assim com retidão, né? Retidão no sentido assim, não, o meu pensamento está alinhado com a minha ação, né? Então, são essas observações assim, e, obviamente, tem livros para a gente estudar, exemplos de outras pessoas, né, que superaram, né? Eu não gosto muito dessa palavra superação, porque parece que você tem que estar sempre
e mais, e mais, e mais. Mas eu gosto mais, assim, pegar o exemplo das pessoas Inspiração, né, Dri? Inspirar aí uma história, né? que E fazer algo na sua vida. deixaram de passar por aquilo, né? Comandos mentais também ajudam muito. Decretar situações, não, isso eu não quero mais para mim, a minha vida não é mais assim. Quando você traz isso para você, para sua consciência, o seu subconsciente ele vai te levar para um caminho melhor, ele vai te levar para um caminho que você está precisando, né? E aí observar os sinais, né? Porque aí a gente vai, pode ser num letreiro de rua, pode ser numa propaganda de internet, Instagram, vira e mexe, tá cheio de propaganda, né, gente? Então O todo. observa essas propagandas, porque eu já vi várias mensagens aí nessas propagandas que aparecem para Sabe o que mim. aconteceu hoje? Hoje, desde cedo, eu tô vendo horas iguais. Aí, a cada momento que eu olho ali no relógio, que eu vejo a hora igual, eu falo assim: como pode melhorar ainda mais meu dia? Como pode melhorar ainda mais meu dia? E foi um dia assim, bem daquele jeito que eu realmente gosto. Então, hoje eu tô fechando a noite aqui com você perfeitamente. Ai, que bom. E eu não falei com você, não, mas você dá uma olhada Hum. depois no WhatsApp, tem um áudio que você falou e ele foi 1 minuto e 11. É, Aham. tá vendo? Hoje tá tudo assim. Aí eu fico assim, ai, como pode melhorar ainda mais meu dia? Como pode melhorar ainda mais? Porque essa pergunta aí, por exemplo, né, como pode melhorar, ela serve em qualquer tipo de situação. Situação tá boa? Ok. Como pode melhorar ainda mais isso aqui? A situação está ruim? Como pode melhorar o que tá ruim, né? Então ela fica como se fosse neutra, né? É isso aí. E falou neutra, sair também da. Fazer o seu papel. Como pode melhorar? Às vezes, o melhorar é você fazer o seu papel, é sair daquela Isso. conversa, né? Não é assim, eu deixo isso solto. Não, eu vou me movimentando, tá, gente? Não é assim, ai, como pode melhorar? E aí eu vou ficar sentada aqui, tá? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E eu fico só no mental. Não, senhora, ó, mãos à obra. E aí a neutralidade às vezes ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa fica querendo salvar o mundo, querendo Ah, não. falar da notícia, querendo ver lá o outro que tá não sei o quê, e como dar opinião, tem que dar opinião, tem que dar opinião, daqui a pouco você tá dando uma opinião que não é mais sua. Já olhou Isso para o próprio umbigo? é um alerta, né? Isso é um alerta que as pessoas têm que estar sempre, porque hoje em dia, infelizmente, acontece muito isso, de muitas opiniões, 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 e tomar partido por várias situações que não tem nada a ver com a sua vida, e aí você Levantar a acaba entrando bandeirinha de um lado e de outro, né? no quê? Levantar bandeira de um lado e para o outro. Exatamente. Então, neutralidade, porque isso também pode estar atrapalhando o seu corpo. Pode não, está atrapalhando o corpo vibracional, né? A pessoa, às vezes, quando está levantando uma bandeira que não é sua e está trazendo uma energia que não é para você. Basta olhar a sua vida, tá legal? Se não tá, onde que você pode mexer agora? Exatamente. Exatamente. Basta olhar para sua Basta vida. olhar para a tua vida. Tá, nos relacionamentos tá assim, na saúde tá assim, no meu trabalho, na minha carreira, como que tá? Na minha família, como é que tá? Com meus filhos, com meu marido, enfim. Faça esse balanço, né? É isso aí. Vamos ver o que que as pessoas estão achando. Alguém tem alguma pergunta, gente? Estamos falando aqui o tempo todo. Eu não sei se eu consigo ver aqui. Acho que só você consegue ver, Eu, né? Quando tem pergunta. eu vejo aqui. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, fez sentido? Faz sentido? É, vocês concordam? Como que é? Conta pra gente. Dri, mas me conta o que que você vai fazer agora. Tem algum projeto, alguma coisa que você queira falar? Eu sigo com os atendimentos, né? Eu tenho um atendimento solidário, que ele tem um valor acessível justamente para poder alcançar o maior número de pessoas, Uhum. né? Então, é um atendimento para
dar uma energizada, né? Dar uma repaginada às vezes na vida, né? A pessoa às vezes está precisando de um rumo, alguma coisa, então esse atendimento ele vem para dar um up, né? Uma Le- levantada, né? Lembra um pouco o meu faxinão, né? É, exatamente. Aham. Que É. também é um valor social, assim, E mas, também, mas que tem uma potência de um atendimento como se fosse um outro, tá, gente? É só para, como é que fala? Conectar com mais pessoas, dar mais oportunidades, né, Dri? exatamente. Isso aí. Não tem motivo, né, gente? Não tem É, motivo pra não fazer, tem né? desculpa para falar, não, isso aqui agora não cabe no meu bolso. É questão de escolher mesmo. É verdade. E eu também tenho a comunidade Momento Pausa, né? Que eu vou colocando ali os textos. Você falou que gosta de escrever e tudo. Gosto. Se você quiser escrever um texto para lá, tá convidada Obrigada. para a comunidade. Aí eu fico publicando textos, né, de autoconhecimento e trago também, trouxe o primeiro workshop semana passada e falando justamente dessa questão dos sentimentos, das emoções. Também tem uma meditação. Então ali eu vou colocando é, essas observações. Também tem um podcast, que às vezes eu trago áudios e tudo, mas a maioria são textos. E isso é legal porque você pode ter o aplicativo, mas você também pode receber diretamente no seu e-mail. Então é só se inscrever. Uhum, E tem lá a questão, o acesso gratuito, mas também tem os assinantes prêmios que tem muito mais benefícios, né? com certeza. Coisa Eu acho que tem legal. um comentário Ó, aqui. estou gostando, a Rita colocou. Estou gostando bastante da apresentação e Adriana, temos muitas coisas em comum que eu bem sabia. Amo olhar o céu. Olha, O céu é mágico, gente. Todo dia é uma pintura diferente. Vamos aproveitar. mas é verdade, acalma, né, Rita? Olhar o céu acalma. Ai, é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Gente, sigam a Adriana, tá? A Adriana coloca muita coisa legal. A Adriana é muita contribuição. E, assim, vão conhecer o trabalho dela, assim como quem está aí, né, do público aí da Adriana. Sejam bem-vindos aqui também, né? Todos são muito bem-vindos. Exatamente. E, e assim, Adri, que bom. Quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certo. Para agradecer aqui o espaço, né? Falar que seu trabalho também é maravilhoso, que você Obrigada. também tem muita contribuição. E é isso, muito bom estar aqui. Sempre bom estar aqui. Adorei nosso bate-papo, seu tempo aqui conosco. Quero te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, de tantas coisas legais que você nos trouxe. E assim, coisas que às vezes passa batido, gente, porque eu não vejo assim muito esses temas em live. E são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então é importante trazer esses assuntos. Quero que vocês nos ajudem a compartilhar com outras pessoas. Se te ajudou, compartilha com alguém especial. Sempre a gente tem alguém especial que a gente pode compartilhar algo, né? Então vamos fazer essa corrente aqui, nos ajudando também, né, Dri? E foi um prazer estar aqui. Ah, para mim também. É sempre um presente ter você aqui conosco e está convidada mais vezes. Quando você quiser, Tá bom? só E você tá está lá. convidada para escrever um texto lá para o momento pausa. Pode deixar. Vou pensar em algo legal. Só que o meu momento vai ser o momento caos. Eu acho que vou levar algo do momento caos É momento pausa para parar e para olhar, olhar, né? né? Isso, E aí eu vou falar sobre um pouquinho do caos. exatamente. Você Eu vou para pensar em escrever, algo legal. né? Oi? Vou pensar em algo legal e vou compartilhar com você, tá bom? Tá bom, então. Gente, ó, nós agradecemos o tempo de vocês, a companhia, né? E é isso, Dri, muito obrigada. Gratidão pela sua vida, por estar aqui conosco. Um beijo a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tá.